Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a mensagem lógica da providência. Depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Paulo, em Hebreus, capítulo 10, versículo 32. Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum através de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso, depois do desregramento. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes, somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhes-á nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres, que suportam as tormentas do caminho terrestre, sabem disto. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Meus irmãos, vamos aquietar os nossos corações, levar os nossos pensamentos a Jesus, para agradecermos ao Mestre por esta oportunidade, aos amigos espirituais que aqui se encontram, para que tenhamos uma jornada abençoada, recheada de aprendizados, para que nós nos internalizemos e possamos, nesta noite, ampliar esses horizontes de conhecimentos, como também vivenciarmos essa experiência. Possamos construir essa psicosfera de amor e pedimos a inspiração para o nosso companheiro, que irá fazer uso da palavra, Luciano Menezes, para que também possa abrilhantar com a sua palavra, com a sua luz, esses instantes sublimes de amor. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Boa noite a todos. Com a palavra do Luciano Menezes, abordando o tema a necessidade do perdão. Meus irmãos, muita paz, que Deus nos abençoe. Eu quero aproveitar e avisar que nosso irmão Damião e César, lá de Euclides da Cunha, trabalhadores do Centro Espírita Mensageiro da Luz, que é presidido pelo nosso irmão Rogério, estão aqui prestigiando nossa casa
Aliás, eles estão se tornando cada vez mais soteropolitanos, né? Toda semana tem palestras, né? Nas casas espíritas. Então, sejam bem-vindos e mandem meu carinho, meu abraço lá para eles. Quem estiver assistindo vai nos ver. Beleza? Richard Simonetti desencarnou há alguns meses, eu não sei se tem um ano, ele desencarnou, e ele, fazendo palestra pública, um homem muito conhecido no Brasil e até fora do Brasil, ele contou a história que me chamou a atenção a respeito do espírita e do trabalho espírita, que eu queria aproveitar para fazermos uma reflexão hoje sobre a questão do perdão. Então, eu vou falar sobre essa história que ele conta numa palestra, algumas coisas que eu vi no seminário de Adenauer sobre sonho e espiritualidade, dentre outras coisas que a gente também anotou e está a fim de falar. Estou até com o papel aqui para não esquecer, e realmente estou desconfiando cada vez mais da minha manter a informação assim, não esquecer. A história que Richard Simonetti conta é o seguinte: estavam 4 médiuns conversando a respeito do trabalho mediúnico. Dentre os 4 médiuns, um dos 4 era Chico Xavier. E um médium dizia: eu tenho atendido muitos católicos desencarnados, eu tenho atendido muitos espíritos que trabalhavam na igreja católica, frequentavam a igreja católica, e eles chegam aqui ainda na esperança de tocar uma trombeta, de ir para o reino dos céus, ir para o purgatório, serem resgatados, porque a profecia ou a forma de professar a religião que o católico tem é exatamente essa daí. Só que eles têm sofrido muito, porque muitos já têm muito tempo aguardando e nada está acontecendo. Muitos até sofrem porque rezam, porque se ajoelham, porque fazem o terço, mas não veem resultado dos seus pedidos. Então eu tenho visto muito isso acontecer. Infelizmente, essa religião não favorece tanto as pessoas quando elas desencarnam. Um outro médium falando: eu tenho atendido muitos evangélicos, muitos espíritos protestantes, aguardando o dia da chegada de Jesus, muitos deles dizendo inclusive que sabem que Jesus vai voltar e resgatar, que a vida que eles tiveram aqui professando aquela religião certamente vai levar eles a encontrar o reino dos céus. Eles vão encontrar um ambiente onde existe só paz, só tranquilidade e só harmonia. Só que eles sofrem muito porque, a semelhança do que você falou sobre aqueles católicos que desencarnaram, infelizmente já tem muito tempo e Jesus não volta e as coisas não acontecem e eles estão lá vivendo angústias terríveis. Um outro médium disse: olha, eu estou atendendo muito ateu, muitos que não acreditavam em nada, ficam perdidos, muitos participam do velório, alguns até inclusive ficam na casa indo para lá e para cá. As pessoas procuram, ele procura dialogar com as pessoas e as pessoas não ouvem o que eles falam. E eles têm sofrido muito, porque não acreditavam em nada, muito menos em Deus, e simplesmente ficaram abandonados à deriva, sofrendo demais. Aí chegou a hora de Chico Xavier falar, porque os outros falaram, e ele viu que chegou o momento de dizer alguma coisa. Aí ele, com aquele jeito mineiro dele, inteligente, provavelmente de um espírito com uma lucidez incrível, aí disse: pois é, eu tenho atendido muitos espíritas. Por que você está dando risada? Tenho atendido muitos espíritas. E é lamentável o que tem acontecido com os espíritas, porque os espíritas, eles têm a mensagem espírita, mas eles não aplicam a mensagem neles. Muitos espíritas têm sofrido angústias profundas, talvez maiores do que essas que vocês falaram, porque eles têm um conhecimento sobre imortalidade, eles têm conhecimento sobre a vida espiritual, eles têm um mecanismo como funciona o mundo espiritual, eles sabem que só é possível ter efeito espiritivo na vida das pessoas se elas aplicam na vida delas aquilo que elas vivem. Mais que isso, muitos que eram médiums, que serviam de veículo de comunicação dos espíritos, iam para as reuniões, faziam o trabalho deles, iam para casa, voltavam e continuavam intactos, sem fazer nenhum movimento, sem fazer nenhum esforço. E eles tinham uma prática mediúnica, uma prática espírita, mas não necessariamente deixaram que o espiritismo entrasse no mundo deles. Então eu tenho atendido muitos espíritas
infelizmente, eles têm sofrido muito. A gente observa muito nas comunicações os espíritas muito egoístas, muito materialistas, pessoas que não fazem reflexão de muita coisa na vida. E aí eu pensando, ouvindo isso, eu pensando sobre a minha vida, sobre essa casa, sobre o movimento espírita, sobre alguns amigos espíritas que eu tenho, pessoas sérias, trabalhadoras sérias, formadores de opinião, que eu respeito muito, inclusive tenho como referência, e os amigos trabalhadores espíritas, pessoas comuns como eu, o quanto nós temos um grau de responsabilidade muito grande, com nós próprios, comigo mesmo, com o que eu faço da minha vida, com as escolhas que eu tenho feito. Não será possível nenhum tipo de desculpa a respeito de nós mesmos se eu não faço um movimento realmente de transformação, um movimento realmente de reconhecimento do que eu sou. E para fazer isso você paga um preço, e não é um preço barato, é um preço caro, porque o Espiritismo não propõe nenhum tipo de amadorismo. O Espiritismo não propõe para nós um comportamento, não dita a regra de como eu devo ir, para onde devo ir. Ao contrário, existem ideias que o Espiritismo traz que eu preciso apropriar-me dela e desenvolvê-la. Então, se a gente for, por exemplo, para a mediunidade, a gente vai ler sobre mediunidade e vai encontrar maneiras que Kardec trouxe perguntando aos espíritos de como nos comportarmos enquanto médiuns na sociedade. Se a gente vier para o século XXI, ou seja, mais de 160 anos depois do livro dos espíritos e o livro dos médiuns, um pouco menos, como eu vou aplicar a mediunidade na minha vida? Como é que eu faço uso disso hoje? De que maneira isso deve ser favorável para o meu crescimento? E não porque eu sou um instrumento de trazer recado dos espíritos. E não porque simplesmente os espíritos vão falar através de mim as dores dele, e eu vou chegar aqui e trazer para o médium, doutrinador ou dialogador, conversar com os espíritos. Não é essa a proposta. Isso perpassa na proposta, isso está na ideia que o Espiritismo traz. Porque a ideia é que a gente veja aquilo ali como um espelho. Conversar com os espíritos é o espelho da vida. É igual ou semelhante a gente viver em nossa casa, viver no nosso ambiente familiar. Não tem lugar melhor que tenha o nosso espelho que não seja a nossa casa. Acho impressionante isso. Sobretudo quando você mora mais com mulheres do que homens. E no meu caso, só mulher. E aliás, meu marido e minha filha está aí, então tem uma quebrinha aí de uma ajuda, mas ele não fala. Ele é muito calado, então às vezes eu não conto muito com ele. Quando ele fala é no particular, escondido no canto, então não dá muito para chamar atenção. Mas é ali que tem um laboratório maravilhoso de experiências, onde as pessoas não se dão conta de que, se ali eu não sou o meu melhor, se ali eu não procuro aplicar o Espiritismo que aprendo, se ali eu não procuro aplicar na minha vida, no meu dia a dia, com os meus pares, a respeito do comportamento da vida, nunca, em lugar nenhum, eu serei melhor do que aquilo que eu estou vivendo. Não adianta vir para o centro espírita ser uma pessoa educada, calma, tranquila, e se dá bem com todo mundo, se quando você chega em casa, você não se dá com as pessoas. O seu primeiro e maior compromisso é na sua casa. São os compromissos que você assumiu. Um deles é, sobretudo se você tiver filho. Então, se você não aplica isso ali, do que adianta? Qual o favorecimento que o Espiritismo pode lhe dar se você conhece tudo isso e não faz nada com essa realidade? Enxerguei com muita clareza agora, e aí é por isso que eu quero falar do perdão, eu estou associando isso a esse momento político que nós vivemos e ainda estamos vivendo de certa forma. A indecisão das pessoas, um grupo de um lado e um grupo do outro, e eu vi as pessoas se agredirem absurdamente, né? Vi pessoas diluírem amizades, né? Vi pessoas que se gostam, que se amam e que se respeitam, perderem o respeito umas às outras, por causa de um político, por causa de uma ideologia, por causa de um extremista de um lado. Ou seja, as coisas externas mexeram com o mundo interno e relacional dos seres humanos desse país que nós vivemos. Rachou, impressionante, rachou. Muita gente rachou, famílias deixaram de se dar. Muita gente saiu do Zap, né? Por causa desses desentendimentos. E na minha maneira de ver, ali estava retratando o estado interior que nós estamos, de certa forma, de intolerância,
e de violência para com nós próprios. Qualquer coisa que eu cobre de alguém, qualquer erro que eu acuse alguém de estar cometendo, eu estou falando de mim. As reuniões mediúnicas é um espelho da nossa vida. Conversar com os mortos, com os desencarnados, é o espelho da minha realidade. A vida social, a vida em família, é o espelho da minha realidade. Se eu falar mal de qualquer pessoa, qualquer que tenha sido a infração, ali tem um recado para mim. Eu só cobro dos outros, eu só insisto, não perdoo e não entendo, porque eu não aceito as minhas inferioridades. Para eu perdoar alguém, para eu entender alguém, eu tenho que me entender. Não existe eu entender uma pessoa se eu não entendo a mim. Eu só posso perdoar alguém assumindo a minha inferioridade, a minha incapacidade, o meu não discernimento para entender o comportamento do outro. E é muito simples, muito simples. Se a gente observar, existem infrações que são cometidas na rua, no trânsito, em qualquer lugar, que nós somos capazes de dizer, eu não faria isso. Somos capazes de dizer, inclusive, não faria desse jeito. Lamentável dizer isso, porque a depender da circunstância, a depender do estado e da necessidade, eu vou cometer a mesma infração. Eu vou cometer o mesmo erro, o mesmo equívoco, porque faz parte da criatura humana entender o seu processo de inferioridade para entender que o outro não é o que eu estou pensando que ele é. E a expressão que o outro está tendo do que ele está dizendo e fazendo não me leva de forma nenhuma a fazer nenhum julgamento sobre ele. Porque eu posso julgar a atitude da infração, porque o meio legal faz isso. Mas eu não posso julgar a pessoa moralmente, que é a grande falha em relação ao perdão, em relação ao que chamam de pecado. Se você condena alguém moralmente, você está cerceando o direito da pessoa de ser livre. Você está tirando o direito da pessoa de fazer um auto-julgamento, avaliando ela própria de que todo e qualquer erro ela pode cometer, porque eu também posso cometer. Eu também posso fazer a mesma coisa. E é isso que nos iguala. É isso que leva a nós entendermos ou fazermos uma interpretação mais clara quando os espíritos responderam a Kardec dizendo que nós somos espíritos que fomos criados simples e ignorantes. Simples porque não temos grandes conhecimentos. Quando despertamos do princípio espiritual, não trouxemos conhecimento de nada. Estávamos inconscientes. As coisas começaram a acontecer e a gente foi descobrindo a vida. E ignorantes porque não conhecemos as leis de Deus. Não é possível nós conhecermos a lei de Deus, eu, personagem, falando. O ser espiritual, a essência, certamente, usando esse personagem na vida, nas encarnações, nas experiências sucessivas, levará à consciência da entidade espiritual ou da essência o conhecimento das leis de Deus. Naturalmente, quando isso vai acontecendo, ou quando acontece, o personagem se qualifica mais, se relaciona melhor com o mundo, se relaciona melhor com as pessoas. Então, quais são as suas inferioridades? Quais são os seus defeitos? Do que é que você fala, condena, critica na sociedade que vivemos, ou até no relacionamento que você tem, e que para você é muito forte e às vezes até insuperável, que você não percebe em você? Eu só vou ter misericórdia com o outro quando eu começar a enxergar em mim essa realidade. E eu, graças a Deus, convivo com muitas pessoas que estão bem diferentes de mim, completamente diferentes, a começar da esposa, que é muito diferente. E que bom que nós somos diferentes, porque se nós fôssemos iguais seria uma coisa muito chata, não é? Aliás, se todo mundo fosse espírita, seria muito chato, né? Tem que ter pessoas que se contraponham a gente, né? Tem que ter ideias religiosas, conceitos religiosos, que venham na contramão do que o Espiritismo propõe, porque isso deve fazer um movimento para a gente buscar informação, informar-se sobre as coisas. Senão fica uma coisa muito caqueste, uma coisa assim, uma mosca morta, né? Uma coisa parada. Não há nada melhor do que a gente ser vitaminado por uma coisa que impulsione a vida. E é isso que o Espiritismo propõe. Para você perdoar,
você precisa fazer movimentos. Olha que interessante. Eu também ouvi numa palestra da Adenauer ele falando o seguinte, ele chama uma reflexão que eu achei de uma categoria, né? Ele se apropriou de um assunto comum a todos nós, todo mundo sabe do que eu vou falar, mas não se dá conta do detalhe dessa realidade. Ele falou que Jesus desencarnou, né? Jesus desencarnou na cruz, provavelmente ele ficou com raiva, porque os caras traíram ele, quer dizer, Judas traiu ele, todo mundo, né? Cobriu a ripa nele, e ele deve ter ficado com raiva. Ali na cruz ele não podia sair, mas ele estava com raiva, né? Ele devia olhar os caras assim, dar um perdãozinho aqui e ali, mas uma raivazinha, provavelmente ele tinha, porque o negócio foi sofrido, né? Como ele era um ser humano, em que pese ser um espírito puro, mas é um ser humano, então ele tem sentimentos humanos, né? Então aquela agressividade toda ali, certamente despertou nele uma coisa assim que a gente pode pensar assim, pô, essa pessoa não podia quebrar a perna, né? Essa pessoa não podia desencarnar, não podia ter um acidente de automóvel, a pessoa, né? Ir para o outro lado. A gente, né? Eu sei que a gente pensa essas coisas, eventualmente. E aí Jesus voltou, ele voltou, inclusive apareceu para uma mulher, né? Fez com que a autenticidade da mensagem que ele trouxe, ele apareceu a uma mulher, isso é fantástico, inclusive, por isso que todo mundo começou a conhecer, porque o pessoal tem muitas amigas, começou a contar as amigas, e todo mundo ficou sabendo que Jesus voltou. Mas observe que tinham 12 apóstolos, né? Um traiu ele e caiu fora, que foi Judas, não fez mais parte do time, então virou um time, uma seleção, né? 11 jogadores, se bem que o número 11 falta o número 12, porque o 11 é um número incompleto na cabala, né? Bom, ele escolheu um outro cara, uma outra pessoa, para levar a mensagem dele, que era um cara raivoso, que é Paulo de Tarso. Ele pegou Saulo para trazer a mensagem dele, porque era um cara que tinha um ímpeto de realizar, de fazer. Não era aquela mosca morta que estavam os apóstolos ovacionando Jesus, endeusando Jesus, e não fazia nada. Então ele foi e pegou Paulo e fez com que Paulo dissesse a mensagem dele para todos. Só que ele não pegou Paulo chamando de maneira simples e tranquila. Porque quando você quer que alguém trabalhe, você chama a pessoa, eu queria que você trabalhasse, faz um convite, né? Ele não fez isso. Ele, para mostrar a Paulo que ele também tinha poder e com quem Paulo estava lidando, ele derrubou ele do cavalo, cegou ele, só vai lá, encontra Ananias e se vire. Se vire. Sem dúvida alguma, uma energia, eu não estou pregando aqui ódio, não é isso que eu estou falando da raiva. Infelizmente o problema da raiva das pessoas, muitas vezes manipular, fazer com que ela venha à tona, é raivoso e prejudica alguém, mas a raiva em si não é ruim, depende de como a gente faz, é igual o dinheiro. O dinheiro é ruim? Ele é muito bom, né? Muito bom dinheiro, mas a depender de como você manipula o dinheiro, ele pode ser prejudicial, tanto ele como comida, como água, como qualquer coisa que você tem, a depender do que você faça, se você cometer excesso, sobretudo. Então, esse ímpeto de realizar, a mesma coisa no perdão. Eu preciso querer fazer isso. Só que para eu fazer isso, eu tenho que aceitar a escuridão da minha alma, a sombra da minha alma. Sombra. O que é sombra da alma? Veja, na linguagem da psicologia analítica, sombra para nós, trazida por Jung, são conteúdos do seu inconsciente que estão sem o seu conhecimento, sem o ego saber do que se trata, sem o eu controlar. Então existem tanto coisas positivas como coisas negativas. Comumente as pessoas às vezes se equivocam dizendo que a sombra é algo ruim, negativo. Na sombra tem coisa boa e tem coisa ruim. Então quando você julga alguém, quando você fala mal de alguém, ali na sua sombra está exatamente você espelhado por outra pessoa. Só que você não se dá conta que aquilo é você também. Então você fala que o outro é ruim, que o outro é desonesto, que o outro é isso, aquilo, outro, e não se dá conta muitas vezes que aquilo tem a ver com a sua história, com o seu mundo interior. E aí é que entra a questão da sombra desconhecida de nós. Quantas vezes a gente toma uma atitude abrupta, do nada, sem raciocinar, sem elaborar direito as coisas, e se arrepende. É a sombra. É nessas horas, e aí isso é uma manifestação dos complexos, é nessas horas que a gente se dá conta que existe um mundo circulando dentro de mim, que está ligado à minha mente, ao meu comportamento de certa forma, e eu não controlo isso. E é disso, e é essa proposta que a gente quer fazer em relação ao perdão, dessa busca de saber quem eu sou, para poder ter melhores atitudes, fazer melhores escolhas. Uma outra coisa associada a isso é
a solidão da alma. Precisamos admitir em nós isso. Como eu sou psicólogo e atendo pessoas, a gente observa que as pessoas sempre demonstram, sempre trazem para o profissional. É muito comum as pessoas quererem mostrar o lado bom delas, o lado positivo, o lado caridoso, o lado compreensivo, o lado profissional. A melhor parte e versão da pessoa é o que as pessoas normalmente mostram. E a gente tenta fazer com que a pessoa entenda que negar um Paulo de Tarso dentro de nós é eu não despertar para o perdão. Eu não posso perdoar quem me ofende se eu não perdoo a mim mesmo, compreendendo que eu sou capaz de fazer as mesmas coisas que o outro faz. Se eu admitir que eu sou capaz de fazer, naturalmente eu vou entender muito mais as outras pessoas e vou julgar menos as pessoas. Embora não seja possível não julgar, não é possível a gente viver a vida sem julgar as pessoas. O que agrava o julgamento nesse sentido aí é o julgamento moral, né? E sobretudo quando você não faz uma reflexão de você mesmo, naquelas atitudes, naquelas coisas que estão acontecendo. É necessário uma reflexão. É isso que o Espiritismo propõe. Reflita. Se você vem no Centro Espírita dia de quinta-feira, eu vi palestra. Se você está fazendo aluno do ciclo 1 ou qualquer ciclo que você está fazendo, se você é médico e trabalha na casa espírita, se você trabalha no interior, se você trabalha na cidade, o que quer que seja que você faça com o Espiritismo, reflita, porque você está com uma pérola na mão, você está com uma bússola na mão. O mapa é você que vai caminhar nele. A bússola é o pensamento espírita, que é exatamente esse lugar que a gente está vivendo, o planeta que vivemos, a condição que vivemos. Quando a gente tem uma ideia de que somos espíritos, que somos entidades espirituais vivendo uma experiência no corpo físico, em que pese essa experiência no corpo físico ser uma experiência espiritual também, porque eu sou espírito, todas as coisas que me acontecem são favoráveis para mim. Elas apontam para o meu crescimento, elas apontam para a minha melhoria, para o meu estado de avantajar e de crescer enquanto ser espiritual, enquanto indivíduo vivendo na sociedade. Todas as vezes que a gente encontrar um problema, seja no nosso núcleo familiar ou em qualquer lugar que estejamos, pense qual a sua participação sobre aquilo, de que maneira aquilo ali está falando com você, e você não se dá conta, você não entende, e na maioria das vezes julga, desqualifica, fala mal, sem considerar que você talvez esteja vivendo aquilo dentro de você e você não está se dando conta. Continuando com esse raciocínio sobre o perdão, a gente precisa desafiar a vida. Desafiar a vida. Uma das coisas que o Espiritismo propõe é desafiar. É você sair do lugar comum. Observe que a gente vê isso em Hermance, nas obras de Hermance, sobretudo no livro Escutando os Sentimentos, Diferenças Não São Defeitos, e outros, que eu não me lembro aqui agora, o próprio Inácio Ferreira, o Hospital dos Médiuns, Casa de Emmanuel, falando do comportamento do movimento espírita, Seara do Bem, Seara Bendita, também de Hermance, onde fala dos espíritas que têm uma prática de espiritismo, são pessoas sérias, fiéis, que frequentam a casa espírita, que fazem um trabalho bacana, durante anos fazendo um trabalho. Quando elas desencarnam, são muito bem recebidas, está tudo direitinho, mas ali há uma solidão, um estado de angústia, onde há uma cobrança, porque eles não estão no lugar melhor, digamos assim, não estão no ambiente espiritual mais favorável ao trabalho que eles fizeram. E aí perguntam, mas por que eu estou aqui? Eu trabalhei 40 anos, né? Dirigi lá o Joana, trabalhei lá no lado, né? Tantos anos, e eu estou aqui agora, por que eu não estou no lugar melhor? Isso é que a irmã se conta. Sim, de fato, você fez um trabalho bacana, mas você não fez com você o trabalho, você fez com os outros. Você ajudou as pessoas a despertarem a consciência delas, mas você não foi adiante. Então a gente precisa desafiar a vida. Desafiar a vida é sair do lugar comum, é ter coragem de fazer coisas. A gente tem estudado aqui no laboratório, em alguns livros fora do pensamento espírita, sobre realidade espiritual, que é de uma riqueza absurda. Eu até falei na Metrópole hoje, de um livro de Ian Stevenson, que foi publicado em 1961, que fala sobre crianças que lembram de vidas passadas, contando a história de uma criança de 2 anos. Uma criança de 2 anos, que lembrou que teve uma encarnação na Segunda Guerra,
que estava na Segunda Guerra, deu o nome do avião que ela estava, deu o nome do colega parceiro dele dentro do avião, do avião, né, que ele usou, a maneira que ele morreu, todos os detalhes, 2 anos de idade. E aí foram investigar a vida dele, a vida dos nomes que ele disse. Foram inclusive no local, onde estava o navio e tudo mais. Chegaram lá, tudo que a criança falou foi exatamente o que ele disse que efetivamente estava acontecendo. E isso não tem a ver com a religião espírita. Isso não tem a ver com professar espiritismo aqui dentro, ou nas obras básicas. Isso é um caso completamente distante da realidade de Kardec, feito por pessoas que não são espíritas, e Estevão não é espírita, aliás, não tem nenhuma religião, é um cientista tentando descobrir e provar fenômenos que podem ser considerados reencarnatórios. Porque uma criança de 2 anos não poderia relatar uma situação dessa. Nós outros, que não vivemos essa experiência, que não temos 2 anos de idade, mas que lidamos com os espíritos, que trabalhamos com as entidades espirituais, que lemos os livros, que temos uma intelectualidade maior do que uma criança de 2 anos, não temos noção, muitas vezes, desse produto que está na mão da gente, desse material que está na mão da gente. Eu já tenho pensado, inclusive, que o medo dessa realidade de aprofundar mais em si é fruto da própria ignorância de que o que eu vou descobrir se eu for descobrir a mim mesmo? Aonde é que eu vou? Vou chegar em que lugar? Que ambiente é esse que eu vou chegar? Será que eu não vou me assustar com isso? Igual a morte, né? Que as pessoas de maneira geral têm muito medo de desencarnar, muito medo de morrer. E é outra coisa que eu falei na metrópole hoje. A gente tem medo de morrer, é uma coisa que a gente já viveu milhares de vezes. Eu queria, às vezes, concatenar essa ideia e fazer com que Deus invente uma lei que brote de nós por não ter necessariamente medo de morrer, medo de desencarnar. Só que não é possível, porque para eu perder o medo de desencarnar, eu tenho que me apropriar da ideia de que eu sou um ser espiritual. Se eu sou um ser espiritual, eu não tenho medo de desencarnar. E não tem forma, não tem jeito. Ele pode desencarnar afogado, como queimado, como de tiro, como de desastre, ou de velhice. Não tem nenhum problema desencarnar. Na questão, eu acho que é de 330 a 339, que fala de reencarnação, na 333, os espíritos perguntam, Kardec pergunta aos espíritos, o torpor, a angústia, o sofrimento de desencarnar é igual à situação de reencarnar? A situação da angústia e da preocupação é a mesma? Aí os espíritos respondem, não é a mesma. Existe angústia no desencarnar, mas existe muito mais ainda no reencarnar. Essa é a resposta que está lá no Livro dos Espíritos. Eu discordo das duas. Não porque eu tenha mais conhecimento que Kardec que os Espíritos. Não. Mas eu tiro por algumas coisas que acontecem na vida da gente e acho que o Espírito que respondeu em cima da experiência dele. Recentemente minha esposa foi submetida a uma cirurgia de... Todo mundo sabe? Capaz do pessoal da internet saber também, né? Apendicite é uma pessoa famosa, ela, né? Cirurgia de apendicite. E ela disse que quando ela tomou o negócio lá que ela apagou, no caso a anestesia, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Voltou, não lembrou de nada. É como se não tivesse acontecido nada com ela. E eu tiro por mim também, que quando eu faço endoscopia, colonoscopia, né, que a gente toma aquele negócio que apaga, rapaz, é muito bom. É uma sensação muito boa. Só pode ter um complicador ao desencarnar ser ruim, que é a consciência. É o que eu fiz, é como eu estou, é um estado de culpa ou de absolvição. Se você tem culpa, desencarnar vai incomodar, vai dar problema e vai doer. É igual a doação de órgãos. Se você não está preparado para doar órgãos aqui encarnado, desencarnado, o sofrimento e a dor vai ser a mesma coisa, porque isso não muda. Você vai estar vinculado, apegado a alguma coisa. Então desencarnar só pode ser bom. Porque eles já estão dizendo, eu saio do corpo, eu perco o corpo. Porque quando eu reencarno, eu entro eles chamam de escafandro, né? Você quando vai para o corpo, reencarna, você vai para o martírio, para o sofrimento, segundo eles. E eu não penso assim. Segundo ele não, segundo esse espírito que respondeu, né? Eu acho que quando nós reencarnamos, nós viemos pegar um novo corpo, uma nova proposta de vida, um novo momento na vida, onde eu tenho que usar o meu melhor com essa ferramenta, porque o corpo é uma ferramenta.
O corpo é a extensão da minha mente. A minha mente está na subjetividade, mas o corpo representa essa subjetividade. Então isso é maravilhoso, isso não é escafandro, isso limita sim a expansão consciencial e tantas outras coisas, mas não chega a ser esse sofrimento trazido por essa entidade espiritual, porque eu penso que é libertar-se de determinadas coisas. E toda vez que você se liberta, sobretudo da ignorância, isso só pode ser bom para você. Então eu não concordo nem com uma nem com outra. Não é que lá esteja errado, mas eu acho que se a gente contextualizar e trouxer para o século XXI, à medida que a gente vai evoluindo, naturalmente desencarnar e reencarnar é melhor, porque eu estou evoluindo. Eu passo a entender melhor. Porque alguém tem uma resposta melhor para esse negócio? Porque os Espíritos trouxeram respostas maravilhosas, mas ninguém mais trouxe respostas melhores do que essas. Muito pelo contrário. O Espiritismo é a grande ideia, aproveitar o processo reencarnatório para entender a educação da vida, entender a necessidade de voltar. Tem espíritos que precisam voltar, tem espíritos que não precisam voltar. Para mim, ir e vir na reencarnação é uma terapia. É uma terapia que não é semanal, é de acordo com a sua necessidade, a cada 50, 70, 80, dependendo da idade que a pessoa desencarna. Você desencarna, continua uma outra terapia, uma outra sociedade, um outro grupo de pessoas, para você continuar o seu trabalho terapêutico de quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para que Deus me fez? Não é? Qual a minha designação pessoal? Qual o objetivo da vida comigo? Isso continua sempre. E a gente às vezes se atrapalha quando estamos encarnados, achando que somos presidente de centro espírita. Grande discurso de presidente de centro espírita, né? Ou muitas vezes quem se acha porque é médium da casa espírita, né? Traz comunicação dos espíritos, né? Às vezes a pessoa se acha porque é advogado, porque é psicólogo, porque é engenheiro. Meus pêsames, isso é o personagem. Se você for todas essas coisas e você não aplicar para se tornar uma pessoa melhor na vida, não adianta nada. Você já foi médico outras vezes, já foi outras coisas outras vezes, não adiantou muita coisa, porque você não aprendeu. Então a proposta, para mim, na minha maneira de ver, para entender o perdão, é um processo. Não é fácil. Tire pelo relacionamento que você tem com seus filhos, que você tem com a esposa, muitas vezes na hora de compreender, como é difícil compreender. Agora mesmo antes de vir para aqui, uma discussãozinha para variar, né? No dia da palestra, na hora da palestra, minutos antes da palestra, né? Você fala, por que essa pessoa é assim? Por que essa pessoa é desse jeito? E eu perguntando para mim mesmo, né? Eu ouvi a pessoa falando e eu perguntando, olhando nos olhos assim, por que essa pessoa é assim? E ao mesmo tempo eu perguntava, o que é que eu tenho que aprender ainda com essa pessoa? Por que eu tenho que aprender? Ou para quê? Para que lugar eu estou indo com essa pessoa? Quem é essa pessoa que está falando comigo, que mora aqui? E eu preciso dialogar melhor com ela. Ela vive o problema dela, eu preciso entender ela. Essa é a proposta do Espiritismo para o perdão. Se você não compreende sua alma, se você não compreende suas limitações, se você não sabe onde é que estão os seus defeitos, se você não sabe onde estão as suas mazelas, um abraço. Você não vai para lugar nenhum. Você vai caminhar para lá e para cá, mas não vai resolver o seu problema. É interessante que as pessoas procuram psicólogo para fazer terapia. E muitas pessoas procuram psicólogo para fazer terapia achando que vão resolver os seus problemas. Quando você procura um psicólogo para fazer terapia, o psicólogo vai amplificar o seu problema, né? Vai fazer você ver outros problemas que você não tinha visto, inclusive. Vai dobrar o problema que você tem. Por isso que muita gente às vezes cai fora. Esse cara é maluco, essa pessoa é louca, eu vou cair fora daqui, porque só piorou. A mesma coisa acontece com o Espiritismo. Quando você tem necessidade de perdoar alguém, é a terapia lhe chamando a atenção para, você vai fazer o quê? Você já fez isso que você está fazendo agora centenas de vezes. Qual a sua nova atitude? O que é que você vai fazer a partir de agora? Não repita. Não faça a mesma coisa. E às vezes as informações vêm por um amigo, por um vizinho, sei lá, por um colega de trabalho, pela comunicação de um espírito, uma experiência qualquer no trabalho, independente de qualquer coisa. As experiências vêm para a gente despertar e a gente não se dá conta. A gente muitas vezes efetivamente fica olhando para fora, não procura fazer enxergar dentro. Eu vou contar a experiência que aconteceu comigo nesse instante. Eu estava ali em reunião com o grupo sobre a Semana dos Trabalhadores e eu tive algumas ideias na semana passada e hoje estava discutindo algumas ideias sobre o dia do trabalho e eu não tinha ideia nenhuma.
Eu disse, eu sou presidente do centro, estou aqui com esse pessoal, marcamos a reunião, e eu não tenho ideia nenhuma. Não está certo isso não, né? Aí me recolhi, fiquei no meu silêncio, e disse aos espíritos, e aí? O que é que a gente vai fazer? Qual a ideia que pode vir? Dá uma ideia aí para ficar uma coisa diferente, uma coisa nova e tal. Agora, antes, quando a ideia vier para mim, converse primeiro com as pessoas, traga a ideia também para as pessoas, assim, inconscientemente, para ver se acontece um movimento. Do nada, quase já depois do meio da reunião, vem uma ideia. Aí a ideia monta assim na mente da gente, opa, estou com a ideia. Já estava fechando até a outra coisa que ia acontecer. Eu falei, estou com uma ideia aqui. Aí só larguei a ideia, todo mundo gostou da ideia. Todo mundo gostou da ideia, é realmente ideia boa. Só podia ter saído de mim mesmo, né? Então, assim como foi isso aqui dentro do centro, é na minha relação com minha esposa, com minhas filhas, é na minha relação com os colegas. Eu não sou colega de trabalho, não. Eu trabalho sozinho, eu sou autônomo. Mas meus colegas de profissão, psicólogo, né? Meus colegas na casa espírita, com meus primos, com meus irmãos, meus tios. É assim que deve funcionar o fenômeno espiritual que você é. Usar em seu favor nas diversas circunstâncias da vida. Não é difícil. E não me sinto privilegiado porque eu sei que qualquer um de nós pode fazer isso. Um dos problemas que tem aqui na cultura do pensamento religioso e sobretudo no pensamento sobre mediunidade, a ideia que as pessoas têm é fenomênica, de que existe aquele médium mais importante e só aquele médium pode fazer as coisas. E não nós outros que somos médios e a mediunidade é inerente a cada um de nós. Posso e devo usar a meu favor a mediunidade, tanto como profissional, como pai, como irmão, como qualquer coisa na vida, porque eu sou um espírito. Se isso é um instrumento que eu já tenho de maneira espontânea, natural, sem nenhum esforço, é meu, posso me apropriar e usar a meu favor. A mediunidade, sobretudo nessa casa, a maneira como a gente conduz, como a gente traz a ideia, certamente baseado numa referência como Adenauer, Djalma Marcolo, Sérgio Felipe e tantos outros pensadores, que nós somos admiradores e continuadores do trabalho deles, deve libertar a nós de uma certa ignorância do manejo e do uso da mediunidade. A mediunidade institucional está muito bem estabelecida por Kardec, mas eu posso ser médium fora do centro e usar a minha mediunidade em meu favor, não dando passo em todo mundo, né? Nem dando comunicação em qualquer lugar, aí você vai estar desequilibrado, né? Precisando de obsessão, inclusive. Mas fora isso, usar em favor na sua mente, né? Manipular na sua mente como ajudar e como fazer as coisas acontecerem. Então o perdão, eu tenho trabalhado muito comigo isso, é um dos temas que tem me interessado muito, me leva a crer, dar sentido à vida. Eu não posso entender as pessoas, entender a vida, se eu não me perdoo. Auto-perdão. Olhe para você, entenda as suas limitações. Assuma que você é uma pessoa que tem inferioridade. Se você não integra essa inferioridade na maneira de olhar a vida, você se acha superior e melhor. Que pena. E vai achar, inclusive, que está certo. Outra pena. Nós não estamos e não podemos confiar em nada, porque não tem nada pronto. Nós estamos aprontando, nós estamos construindo. Então, o que estou dizendo aqui hoje pode mudar amanhã. Não é assim que a ciência funciona? Então, eu tenho que estar disponível como uma criança para aprender. Esse é um dos lemas que eu tenho aprendido muito e quero ver se eu finco na minha vida esse pensamento. Eu tenho que estar sempre disponível para aprender. Eu sou sempre ignorante, querendo aprender alguma coisa nova. Muita paz. Muito obrigada, Luciano. Vamos ao sorteio do livro. Opa! Revista Espírita de 1860. Coisa boa. Isso aqui é bom, hein? Será que eu consigo ganhar? Teve gente que ensinou um monte aqui para ver se ganhei. 56. 56, César Bastos. Tá vendo, cara? A minha intuição hoje funcionou. Ela está filmando também lá o negócio. Mais uma. Ele queria ganhar, viu? Ele falou isso lá fora. Gente, alguns avisos, reforçando aquela nossa necessidade de doação de notas fiscais, e agora funciona através do cadastro
na página notapremiadabahia.gov.br, onde você se cadastra com seus dados básicos e indica a nossa instituição como beneficiada para quando você realiza suas compras e solicita a emissão da nota fiscal com o seu CPF. Fazendo isso, você nos ajuda e concorre mensalmente a prêmios que são sorteados. São 10 prêmios de R$100 mil a cada mês. Então, fazendo com uma mão e recebendo pela outra. Então, você pode estar ajudando a nossa casa, e também uma instituição da área de saúde, e participando desse sorteio. Nós queremos solicitar a doação de livros usados. Nós temos já funcionando uma pequena feira, mas estamos precisando de mais doações para arrecadar recursos mesmo para a manutenção da nossa casa. E vocês devem ter visto, hoje é 1º de novembro, mas já é Natal na nossa casa. Lá na recepção já tem uma árvore de Natal e os frutos desta árvore são os corações com os nomes das famílias, das representantes das famílias atendidas pelo nosso trabalho de promoção social Badu. Então, são 140 representantes, são 140 mulheres, e lá fora tem um coração. A gente pede a vocês que escolham um daqueles corações e tragam um presente para elas. Tem orientação no próprio coração e Érica, lá na livraria, vai estar anotando o que vocês escolherem. Então, escolham, passem na livraria e Érica vai fazer essa anotação. A gente vai passar o mês de novembro fazendo isso para que em dezembro a gente possa fazer a festa de Natal delas, e também pedindo que nos ajudem com o trabalho de promoção social do adulto. Vai ser 140 famílias que recebem mensalmente uma cesta básica. No próximo dia 18, as famílias estarão aqui para receber a cesta, participar de oficinas profissionalizantes e participar de palestras psicoeducativas. Fazemos isso com a ajuda de vocês. Por favor, colaborem conosco. Nós vamos agora ao passe coletivo, em seguida ao passe individual. Pedimos aos passistas que se distribuam no salão para a atividade de passe coletivo. E que possamos nos manter sintonizados à espiritualidade amiga que aqui está conosco. São amigos, são parceiros que caminham conosco, sobretudo acreditando no nosso potencial. Eles reforçam em nós aquilo que há de melhor, para que possamos superar as dificuldades e realizar o bem. Neste caminho, o perdão é fundamental. O perdão liberta, o perdão cura, o perdão nos aproxima do que há de melhor em nós e no outro. Aproveitemos estes momentos para exercitar o auto-perdão como uma etapa inicial. Que possamos nos perdoar pelo equívoco que tenhamos cometido, pela palavra dita em momento inapropriado, pela ajuda não oferecida. Somos merecedores deste perdão. E se Ele nos liberta, sejamos merecedores desta paz interior. Contemos sempre com o apoio, o carinho, a presença amiga de Jesus, que permanece em nossas vidas como mestre, modelo e guia.
Contemos com Ele nos desafios vividos. Caminhemos com Ele nas etapas que tenhamos a vencer. E que possamos perceber que a sua mão generosa e o seu coração acolhedor sempre estão disponíveis para nós. Nós te agradecemos, Jesus, por mais uma noite de trabalho, por mais um encontro com a tua doutrina de luz, que nos estimula o crescimento, o avanço espiritual. Que a tua paz seja conosco, levando-nos de volta às nossas atividades, em harmonia e paz. Se conosco, agora e sempre.